Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joás da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí em nossa meditação na Palavra de Deus. Espíritos hereditários, existe sim ou não? Né? Que coisa tremenda, maldição hereditária, existe sim ou não? Mas antes de nós entrarmos no assunto, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, meu Pai, alcança os teus filhos, guarda, livra-os, derrama da tua graça sobre as suas vidas, sobre suas famílias e opera maravilha, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos seguir sequência então, maldição hereditária, existe sim ou não? Né? Espíritos familiares, pega ou não? Então é o que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Nós já abordamos que quando uma pessoa ela confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que ele segue a pisadas com Cristo, ele está liberto de toda a maldição proferida que está baseada na lei da Torá, e também ele está liberto também de todos os espíritos geracionais, né, ou espíritos familiares. São questões que nós temos que entender. Mas vamos lá então meditar na palavra de Deus. Nós já lemos aqui e algo tremendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, né, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura-se em anjo de luz. E não é muito que os seus ministros, né, se transfigurem-se em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, referente à situação, porque era uma igreja, havia várias entidades nessa cidade, várias adorações de vários deuses, vários sistemas de ocultismo eles faziam. Então algumas pessoas que vinham para Cristo, eles não queriam abandonar suas velhas práticas, eles queriam continuar na adoração dos seus ídolos e se tornavam profeta dentro da igreja, disfarçando como apóstolo de Cristo, né? Mas na verdade eram os ministros dos demônios dentro da igreja. E hoje, infelizmente, é o que nós deparamos hoje aí em muitos lugares, pessoas que estão dentro da igreja disfarçando. Mas vamos lá, como que eu posso então alcançar isso? Então a primeira coisa, libertar a sua vida, restaurar a sua casa e a sua geração. Começa por você. Então, que é a questão agora sobre maldição hereditária, espírito familiar? Então eu vou carregar, né, essas maldições. Eu já falei sobre esse assunto, mas eu quero novamente reforçar sobre essa questão, né, porque alguns ficaram meio com dúvida e eu fico muito contente por isso, viu? Que Deus abençoe. Vai marcando aí, vai perguntando aí. Ezequiel 18, do versículo 1 ao 32, você lê depois, eu vou ser bem rápido aqui na explicação, que nos fala assim, que a responsabilidade, ela é individual. Então o que eu penso comigo? Toda pessoa que trabalha com quebra de maldições não aceitam essas verdades que está no livro do profeta Ezequiel. Elas não aceitam, elas não admitem, porque a Bíblia, irmãos, ela é direta nesse assunto. Você pode perceber que em Ezequiel 18, ele vai abordar o assunto aqui, deixa eu ler a leitura aqui, vou ler só apenas alguns versículos para nossa meditação. Olha o que diz aqui o capítulo 18 e o versículo 1. E vê a minha palavra do Senhor dizendo, que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que toda a alma são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho, né, é minha. E a alma que pecar, esta morrerá. Então o que acontece, alguns fatores que a gente vai entender. Primeira coisa, a Bíblia ensina que a responsabilidade é individual. Os meus pais erraram, viveram na forma errada, eu não vou carregar os erros deles. Então, eu não vou carregar. A responsabilidade é individual. Cada um dará conta, né, diante de Deus. Então, Deus recompensa tanto o justo com a vida eterna. E Deus retribui o ímpio com as suas ações erradas.
Quando você para ler todo esse capítulo, do versículo 1 ao 32, você vai entender o que Deus está dizendo nesta palavra. Então, sobre a tua vida, que você obedece à palavra de Deus, existe vida e vida com abundância. Vida de bênção, de prosperidade. Deus vai lhe garantir vitória, Deus vai lhe garantir muitas conquistas. Mas aqueles que não querem obedecer e querem viver na desobediência, da idolatria, mexendo com o ocultismo, com espíritos, sobre eles já estão decretados aí maldições. E no tempo certo as consequências vão vir. Então, outra coisa, fator, a gente aprende aqui, o filho perverso de um pai justo merece a morte, do versículo 10 ao versículo 13, você pode acompanhar. Então, o filho é perverso, o filho é desobediente, eu procuro ter uma vida justa, mas o meu filho é desobediente, eu não vou pagar pelo erro do meu filho. Você não vai pagar pela desobediência dele, ele é responsável pelas suas próprias desobediências. Eu vou seguir a minha justiça com Deus, vou seguir minha obediência com Deus. Então, da mesma forma também, o versículo 14 ao versículo 18, fala assim que o filho justo de um pai perverso merece a vida. Então, o que acontece? O filho é justo e o pai está na perversidade, né? O pai vai arcar com a responsabilidade, porém o filho vai ser abençoado. Então, a responsabilidade, ela é pessoal, porque Deus quer salvar a todos. Mas muitos não desejam ser salvos por eles. Eu lembro num vídeo que eu vi aí na internet, que um pessoal fazendo evangelismo para uma multidão de gente que estava no carnaval e falando de Jesus. E toda a multidão gritava numa só voz: queremos o diabo, queremos o diabo, queremos o diabo, nós não queremos saber de Jesus. Por quê? Porque a satisfação carnal. Então eles querem viver na desobediência, que viva. Mas o que nós temos que entender é que a salvação é dada a todos. João 3,16 nos fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito a todos aqueles que nele crê. Então a salvação foi dada para você. Abraça a salvação, viva a salvação e procura viver uma nova vida em Cristo. Não na desobediência. Êxodo 34:7 fala assim, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira geração daqueles que lhe aborrecem. Porém, aqueles que obedecem a Deus, até milhares de geração, Deus perdoa os pecados, Deus perdoa as transgressões. Então aqueles que obedecem, não importa o tempo, é imensurável a grandeza, o amor, a bondade de Deus. É imensurável. Então a grandeza de Deus, o amor de Deus para com você, para conosco, é extraordinário. É extraordinário. Então eu vou viver uma vida maravilhosa na presença de Deus. Porque eu decidi tomar essa posição. Eu não tenho ligação com o ocultismo. Eu não tenho ligação com espíritos familiares. Foi rompido na minha vida. Eu não estou debaixo de maldição. E eu não vou responder pelos erros dos meus pais. E nem pelos erros dos meus filhos. Eu procuro ter uma vida com Deus. E a minha vida será abençoada. Ah, pastor, mas por que então as pessoas fazem a quebra de maldição? Por que isso então? Nós vamos ver na próxima ministração. Por enquanto agora, vamos ficar apenas com esta palavra. Medita em Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 a 32. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos os teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça. Eu quero repreender toda retaliação, Pai, toda palavra, ó Deus, em que Satanás tenta enganar, mentir. Pai, levanta o teu filho, levanta a tua filha. Também eu quero repreender, Pai, toda palavra de derrota, de frustrações, toda enfermidade física, enfermidade espiritual. Vai saindo desta casa, vai saindo, ó Pai, agora eu te peço, liberta este homem, liberta esta mulher. Levanta-se, ó Deus, ó Pai, nessa situação, levanta este homem, esta mulher desta cama. Eu quero a cura, eu quero um milagre para esta família. Deus, que este lar, ó Deus, venha a ser abençoado, que essa geração venha a ser abençoada para a glória do teu nome. Eu peço a ti nesse dia a tua graça sobre os teus filhos, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Não se esqueçam, deixa seu like aí, se inscreva. Querendo Deus, de segunda a sexta-feira estaremos aí, para a glória de Deus. Amém, amado? Fica na paz do Senhor Jesus.